Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Eu sou o Sandro Soares e aqui minha esposa Adriana Soares. Olá. Esse podcast tem como fim conversar sobre casamento de forma sempre bem-humorada, bíblica e sempre direta e prática. E queremos convidar você a participar desse podcast enviando perguntas, dúvidas, acessando o nosso site umassocarne.org. E também receba conteúdos diários no nosso Instagram. Então nos siga em @Sandro e Adriana Soares. Os dois links estão aqui embaixo na nossa descrição. E para você que hoje está assistindo esse podcast como um casal, parabéns pela iniciativa, assistam juntos e após o podcast, parem, conversem e pratiquem. Agora, para você que assiste o podcast sozinho e fala assim, pastor, meu cônjuge não quer assistir comigo, como é que eu faço? Comece. Faço a parte, comece. Assista sozinho, coloque em prática, ou sozinha, né? Coloque em prática, dê o primeiro exemplo, mude você primeiro e comece já a colher os frutos disso, ok? E não se esqueça, se não fez ainda, se inscreva nesse canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos e todos os links que você precisa estão aqui embaixo na descrição. Então, seja bem-vindo, Deus te abençoe e vamos ao nosso podcast. Vamos lá? Vamos. Você tem tido dificuldades ou problemas no seu casamento por causa do mau uso do celular ou das redes sociais? Nós temos uma boa notícia para você. Nós acabamos de produzir um conteúdo que pode ajudar o seu casamento em relação às redes sociais. Esse e-book fala sobre 10 observações, 10 dicas de como usar o celular e as redes sociais no casamento. Então não perca tempo. Baixe o e-book que é de graça. Baixe agora, coloque em prática e já comece a ver a diferença no seu casamento. Para baixar, aqui embaixo na descrição tem o link para você baixar direto e de graça. Vai lá agora, baixa, leia e coloque em prática. A nossa intenção no podcast de hoje é fazer com que as pessoas façam uma comparação do seu casamento com um jardim. Se olhássemos o nosso casamento em relação ao jardim, que tipo de jardim seria o nosso casamento? Qual seria a aparência do nosso jardim? Qual seria a aparência do nosso casamento? Então, vamos conversar sobre a importância de olharmos o casamento como se fosse um jardim. Cuidados, né? Cuidado, né? O trabalho que dá. Todo bom jardim, ele requer algumas coisas para que você tenha um bom jardim, florido, verde e bonito. Dá muito trabalho. Muito. Requer que você o tempo todo venha estar arrancando ervas daninhas, plantando novas sementes, cuidando, molhando. Se eu tenho um jardim e você não molha as suas plantas, e você não aduba, e você não arranca as ervas daninhas ou o mato, que aparência vai ter esse jardim? Possivelmente um jardim bem feio. Sim, ele precisa de renovação, né? Por isso esse cuidado. E eu lembro que nós ganhamos uma planta que eu coloquei ela num lugar, ela não gostou muito, aí troquei ela de lugar. Aí ela ficou morrendo, ficando bem murchinha. Eu falei, e ela não gostou daqui também. Aí mudei ela de lugar de novo. E já estou tentando vários lugares com ela para ver onde ela fica melhor, onde ela floresce melhor. Eu acredito que isso também, no casamento, a gente pode fazer isso, né? A gente pode começar a agir de certa forma, né? E não deu certo. Vamos trocar, vamos mudar? E está precisando molhar a planta? Está precisando molhar? Se não molhar, ela fica como? Murcha, né? E também se ela gosta mais de água, gosta de menos água. Então, tudo quando você começa a trabalhar e começa a perceber, você vê que existe ali uma sensibilidade e uma individualidade, porque cada planta gosta de ser tratada de uma maneira. Exatamente. Plantas de sol, plantas de sombra, plantas de dentro de casa, plantas de fora de casa, né? Então, por isso, a frase que eu vou usar hoje aqui, eu vou dizer é que casamento é um longo exercício de jardinagem. Sim. Assim como um belo jardim precisa de cuidados diários, de novas sementes e arrancar de ervas daninhas, assim é o casamento. O trabalho que um jardineiro tem para manter um bom jardim é o mesmo trabalho que o cônjuge vai ter para ter um bom casamento. Certo? Renovado. Isso aí. Então, se hoje as pessoas que nos assistem, você fosse olhar o seu casamento, qual seria a aparência do seu casamento em relação ao jardim? O seu casamento hoje se parece mais com um jardim cuidado ou com um jardim abandonado? Cheio de erva daninha, cheio de mato, seco sem regar. Lembra que uma vez a gente tentou fazer uma horta? Sim, fizemos. E nós não fomos bem sucedidos.
Aí hoje a gente está retornando, né? Nesse tempo com as agora. plantas aos poucos. Nós tínhamos alface, tínhamos tomate, pimenta, mas dava tanto trabalho. Isso. Aí tinha praga. Lembra disso? Era um trabalho diário. Diário. Aí tinha praga. Aí nós tínhamos que comprar antipragas ou anti não sei o que lá. Sei lá o nome disso. Sei lá. Aí tínhamos que borrifar, tínhamos que jogar. Dava um trabalho danado. Ou seja, o alface não ficava bonito, o tomate não crescia, um jardim não floresce sem cuidado. Ele não floresce sozinho. E ele acabou não alimentando a gente, né? Porque o propósito era esse. Sim. O que acontece é, nós não esperamos que o nosso jardim floresça por conta própria e sozinho, mas nós esperamos que o nosso casamento floresça por conta própria e sozinho. Aperta o botão que ele vai. Da mesma forma que o jardim tem que ser cuidado, novas sementes e arrancar de ervas daninhas, assim é o casamento. O casamento não vai frutificar, geminar e dar bons frutos ou flores se ele não for cuidado como um jardim. Então tem que plantar novas sementes e arrancar ervas daninhas. E o texto que vamos usar hoje, o texto bíblico, é um texto do profeta Jeremias, que vai nos levar aqui pelo menos a dois pensamentos ou a duas rotinas que todo casamento ou todo jardim tem que passar. Jeremias, capítulo 1, versículo 10. Jeremias 1, 10, ele diz assim: Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Ponto e vírgula. Aí vem, para edificar e para plantar. Jeremias diz, dou a vocês autoridade primeiro para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para em seguida edificar e para plantar. Porque toda transformação passa por dois estágios, destruição e construção. E essa destruição, ela dói um pouco, né? Dói e dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Se nós pegarmos, por exemplo, um jardim que hoje está seco, murcho, sem flores, folhas não estão verdes, muito mato, erva daninha. A primeira parte, mas ainda assim tem um jardim. Bom, temos um jardim. Uhum. Se queremos chegar a um novo jardim, a primeira parte é começar a arrancar erva daninha, talvez até arrancar todas as flores e as árvores, arrancar a terra, botar uma terra nova, renovar mesmo, adubar, né? molhar, plantar semente. Aí quem vai olhar agora vai falar assim, mas está pior, não tem mais um jardim. Mas o primeiro processo é de você desconstruir, de você derrubar, de você destruir, para então esperar em um dia, regando um dia de cada vez, que as sementes germinem. Então, é uma frase que eu aprendi, que vai dizer o seguinte: antes das coisas melhorarem, tem que piorar. Tem que piorar. Tem que piorar antes de melhorar. Verdade. Certo? Isso vai para a saúde, para tudo. Vamos supor que nós temos um terreno lá baldio, tem uma casa lá toda quebrada. É feio, é uma casa. Se eu almejo ter uma nova casa aqui terreno, eu tenho que agora derrubar esta velha casa, para depois construir uma nova casa. Assim é o jardim, assim é um terreno, e eu diria também que assim hoje é um casamento. Nós temos que destruir algumas coisas antes de começar a plantar novas coisas. E é essa a intenção que vamos conversar hoje. Sim. Dentro do texto de Jeremias, o que eu vou chamar de 5 coisas que você precisa arrancar do seu casamento. 5 coisas que você precisa arrancar do seu casamento para que ele floresça. E isso dá trabalho. Então vamos às 5. Primeira delas, arrancar o egoísmo. Sim. O quanto o egoísmo pode ser prejudicial como uma erva daninha no casamento. Sim, muito latente isso, muito importante. Porque o egoísmo é, sim, ele está em nós, né? Porque o pecado está em nós. Então, é uma luta diária que o casal vai ter para não ficar olhando só para si, para as suas necessidades. Porque é isso que a gente levanta todo dia nessa luta, né? De não olhar só para o que eu preciso, mas olhar o outro, ter aquela empatia pelo seu próximo, que o mais próximo de mim é você. Então, tem muita gente fazendo muitas coisas por outras pessoas e o mais próximo dela está abandonado. Ela não consegue ter esse olhar, né, de misericórdia, esse olhar de necessidade. Então, o egoísmo é algo que a gente precisa todos os dias fazer morrer para que o nosso casamento tenha essa empatia, tenha esse cuidado, tenha esse carinho,
O egoísmo, sim, é algo para a gente ficar alerta, para a gente não poder deixar o nosso casamento ser dominado por ele. Se cada um vive o seu, eu chego no horário que eu quero, você chega no seu. Tá bom assim? Tá bom. Parece que tá tudo bom, né? Cada um vivendo o que acha que é melhor para si. Mas isso não é casamento. Isso não é uma vida a dois, né? Não é algo em comum. E a prática do casamento vai fazer a gente praticar isso. A graça de Deus vai nos capacitar para isso. Porque só nele a gente consegue fazer morrer a nossa vontade para enxergar a vontade do próximo. Sim. Nós somos indivíduos completamente egoístas. A gente sempre vai fazer aquilo que parece melhor a nós, não ao outro. E o egoísmo, eu diria também, Adriana, que o egoísmo ele é a raiz, já falamos sobre erva daninha em jardim. O egoísmo deve ser arrancado porque ele é a raiz de outros muitos males, certo? Nós temos, assim, ações ruins, certo? Ações ruins. Muitas ações, ciúme, inveja e sentimentos, muitos deles vão ter como raiz o egoísmo. O egoísmo é dentro daquilo que vamos ver como casal, o que é melhor para mim. E não só para o outro, mas não para o coletivo. E não ser egoísta dá muito trabalho. Sim. Dá muito trabalho. Então, o egoísmo ele deve ser arrancado porque ele é uma erva daninha. Sim. A primeira coisa que falamos aqui, das 5 que você tem que arrancar no seu casamento, é arrancar o egoísmo. Observar aonde você tem sido egoísta para com o seu cônjuge. De muitas maneiras. Na relação, em relação à vida sexual, em relação às coisas da casa, em relação ao dinheiro, às finanças, em relação ao conforto e ao prazer, né? Egoísmo. Tire o egoísmo da sua casa, do seu casamento. Segunda coisa que temos que arrancar, que é prejudicial, erva, né? Segunda erva daninha que temos que arrancar, é a desatenção. Observe que você, quando olhar para um jardim que é cuidado por um jardineiro desatento, é um jardim feio. Ele não consegue observar o que deve ser arrancado, o que deve ser semeado, o que deve ser arrancado e replantado mais para a direita, mais para a esquerda, que está seco, tem que molhar. Os olhos deles não estão ali, né? Desatenção, certo? O jardim está ali, eu sou responsável por ele, eu passo, eu volto, ele está ali, não estou atento. O que acontece vivemos hoje um século e as pessoas estão desatentas àquilo principalmente que elas julgam que vai dar muito trabalho. Porque ter um bonito jardim dá muito trabalho. Ter um casamento saudável dá muito trabalho, certo? Então, o que acontece? Eu não vou dar muita atenção a isso. Observe, se você olha uma pessoa que tem uma vida saudável, como ter uma vida saudável? Não há como alguém desatento à sua saúde, ao seu corpo, ter uma vida saudável, ter um corpo saudável. Um atleta, para ter performance física, ele tem que dar atenção ao que come, certo? Ao que bebe, como come, quando bebe. Descanso. Fatores de caloria, descanso, atenção. Um corpo saudável é um corpo só saudável porque há atenção com o corpo. Agora, levamos para o casamento. Casamentos não saudáveis também são por conta de desatenção. Não cuido com o que eu falo, não cuido com como me comporto, não cuido com o quanto eu sou egoísta, certo? Desatento. Nós, seres humanos, somos muito bons em lutar ou tentar resolver as crises que vieram. Porque nós não queremos ter o trabalho de evitar que as crises cheguem, certo? Então, trabalho preventivo, né? Nós somos muito ruins em prevenção. E somos muito bons em tentar resolver crise depois, certo? Desatenção. Então, um casamento saudável é feito por duas pessoas que estão atentas o que está acontecendo, como estou me comportando, o que o outro me parece necessitar, o que o outro está apontando. Atenção. Hoje as pessoas estão acima do peso, desatenção. Estão ruins em sua mente, estresse, desatenção. As pessoas estão hoje cansadas, as pessoas estão hoje com casamento sem saúde, porque vivem a vida sem dar atenção. Por quê? Porque dá muito trabalho. Sim. Então, dê atenção ao seu casamento. E buscam as coisas mais fáceis, sim, né? Isso vai dar trabalho, já tiro logo da minha frente. Não quero. Eu quero buscar aquilo que é rápido, que é prazeroso. Então, já que isso aí vai me dar um trabalhinho, eu vou deixar isso de lado. Depois eu resolvo. Casamentos entram em crise e acabam porque são negligenciados.
Negligencie a sua alimentação e você ficará acima do peso e ficará doente. E aceitam alguns enganos, como esse aqui eu vou abandonar, esse relacionamento, porque eu vou conseguir um outro que não tenha esse problema. Né? E a gente sabe que todos os relacionamentos vão ter questões, né? Vão ter problemas para serem resolvidos. Aí vai assim, pastor, o meu casamento está sem saúde alguma, à beira do colapso, perto do divórcio. O que aconteceu? O que eu fiz? A resposta é, você não fez. Você não aconteceu. Casamento negligenciado. Mais uma vez, ninguém espera que uma planta sozinha, sem regar, sem cuidar, sem tirar do sol e da sombra, fique bonita. Só se for artificial, né? É, artificial. Aí quem quer um casamento artificial que vai conseguir levar isso por muito tempo? Casamento de Instagram. Cai bem. É como aquela plantinha foto, que ninguém bonita, precisa molhar. A gente não espera que a planta fique bonita. Ela tem aparência de natural, mas ela não é natural. Mas nós esperamos que o nosso casamento fique belo sem cuidado. Casamento negligenciado vai ao fundo do poço. Segunda raiz, segunda erva daninha, terceira, que devemos tirar do nosso casamento é a autojustificação. O que é autojustificação? É não aceitar críticas. O outro ainda está falando para você que você tem que melhorar e antes do outro acabar de falar, tu já estás se defendendo. Tá, com o escudo preparado. Enquanto ele fala, eu estou preparando meu escudo. Não estou ouvindo aquilo, né? Mas eu já estou preparando a minha defesa. A pessoa começou a falar o que você precisa mudar e você está com a cabeça balançando assim. Não concordo. Às vezes não foi com bem a cabeça assim. Não, mas lá dentro já lá dentro está dedinho. Com certeza. Ou viajando a mente para outros lugares, ou como falamos... você que não baixou o e-book ainda, baixe, por favor, sobre o celular. O outro está falando alguma coisa muito relevante e está lá assim, mas você precisa melhorar aqui, olha, você faz e quando acabou de falar, ou não é isso, não. Isso é autojustificação. Com a autojustificação, não há acordo, não há conselho, não há o que falamos lá atrás, não tem como dois andarem juntos se não tiverem acordo. Autojustificação. E eu acredito, Adriana, que quando os casais entenderem que é uma bênção ter alguém em casa que vive com ele, que pode reparar de fora os seus erros, as suas falhas e levá-lo para que ele possa crescer... É libertador. É libertador e o casamento avança. Sim. Quando nós não entendemos o quão importante é ter alguém ao nosso lado que vê nossas falhas e traga essas falhas para que nós possamos melhorar... o nosso casamento ele não avança. As pessoas têm assim, poxa, mas minha mulher não para de reclamar. Ela fala que eu tenho que mudar, que eu tenho que fazer aquilo. Meu marido só reclama, diz que eu tenho que mudar minha forma de falar e tem não sei o que lá. Exato. É uma bênção ter alguém ao nosso lado que aponte os nossos erros. Sim. Temos que crescer. Água estagnada só fede, não avança. A vida é feita de avanço. O nosso casamento tem que avançar, tem que ser melhor todo dia. E essas análises são boas para a gente poder se ver no espelho, né? E contemplar, analisar como eu tenho... Refletir, né? Porque esse mundo realmente está levando a gente à preguiça do pensamento, das reflexões. Porque a internet e tudo mais leva seu cérebro para aquela aceleração contínua e você não tem aquelas pausas... que são feitas para refletir. Uma fala sua, eu trago para refletir durante o meu dia todo. Realmente estou fazendo isso? Estou pecando nisso? Então, as pessoas estão fugindo das reflexões, de pensar um pouco, e estão muito aceleradas, né? Então, quando o seu cônjuge vier para você e falar de tom de crítica, né, a ideia de que, olha, você está ruim nisso aqui. Você tem que melhorar isso aqui. Melhorar o seu comportamento, a sua aparência, a sua dinâmica com o dinheiro, a sua dinâmica com os filhos, a sua dinâmica comigo, né? Pega esse tom de crítica e reflita. Pare de ficar se justificando. Não é bem assim, eu não sou assim, você está inventando, está exagerando. Não, reflita e pense, caramba, se eu mudar isso aqui, se hoje tem um casamento ruim, se eu mudar isso aqui, eu posso ir para o nível de melhorar um pouco. Sim. Se eu tenho um casamento hoje razoável... Sendo assim, se eu mudar isso aqui, cara, eu vou para outro nível. Exatamente. Vou para o nível de um casamento bom, melhor, saudável, top. E outra coisa, quando ele coloca para a esposa
você está assim, você age assim, e isso está me incomodando, isso pode despertar nela algo que ela pode dizer para ele, sabe por que eu ajo assim? Porque também pode ter uma Sim, ligação. Pode ser recíproco. E pode ser libertador para eles, colocar isso. Sim, né? Com certeza. Libertador. Então, meu amigo, minha amiga, pare de ficar se defendendo, para de se auto-justificar, pare de botar culpa em que não tem culpa. Ouça o seu cônjuge, coloque em prática e mude. E coisa importante, as pessoas quando forem conversar com o cônjuge e colocarem à tona fala de defeitos, façam isso no privado. Façam isso em um bom lugar. E as palavras também precisam ser feitas, colocadas bem colocadas. Façam isso com amor e no privado e nunca no público. Vamos lá, então, para a quarta erva daninha a ser retirada. E essa quarta erva daninha é o medo. Muitos casais não avançam porque estão travados no medo. Medo do novo, medo de arriscar, medo de mudar. Aquele medo que pergunta, mas sempre foi assim? E se eu fizer diferente e der errado? Eu já sei como dá certo, é melhor ficar aqui. Mais cômodo, né? Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. É um medo, sabe? É um medo de ter um casamento diferente. Às vezes, Adriana, até é um medo de fazer alguma coisa e entrar uma liberdade conjugal saudável e não saber como lidar com isso. Eu me lembro do dia que, não sei se você vai lembrar, alguns anos atrás, que eu pensei assim, poxa, a Adriana está saindo pouco com amigos e com amigas e tal. Aí a gente vê você, eu falei, Adriana, poxa, marca um dia de semana aí de vez em quando, pega os seus amigos, vai tomar um café, vai passear, lembra disso? Lembro. E aí você saiu com as suas amigas, chegou em casa alegre, falando sobre isso. Aí eu fiquei assim, caramba, onde isso vai parar? Que perigo! Aonde isso vai parar? Né? Qual vai ser a rotina disso? Quanto vai ser a quantidade disso? Será que vai chegar um dia que eu ficar assim, amor, vamos... hoje não dá que você é com as minhas amigas. Amor, não tem... almoço, se vira aí que eu tô com as minhas amigas. A gente tem medo do novo, tem medo de arriscar. Sim. Foi tão bom, né? E tem acontecido até hoje, né? Sim. E é interessante que a gente precisa realmente buscar essas novidades, porque elas renovam não só o casal, renovam também os outros relacionamentos que trazem saúde para o casamento. Porque ali, nos nossos encontros, a gente compartilha, né? Vemos que todas nós temos desafios no casamento e também vemos algumas experiências de tipo, os filhos não entenderem, né? Muito bem, como assim? A minha mãe está saindo, eu não estou com ela e nem ela está com meu pai, para passar para o filho também. Que existe também esses relacionamentos saudáveis, né? E que o filho precisa já crescer vendo isso, né? Que não é uma coisa possessiva, eu e você somente toda hora. Nós temos sim que ter esse espaço para o outro, né? Para ele poder ter outros relacionamentos e nessas conversas, nessas rodas de conversa, há muito crescimento. Sim. E esse crescimento é saudável e leva para o casamento também. E, às vezes, também o medo do novo em relação a medo de mudança dentro de si próprio. Vamos imaginar um jardim. O jardineiro olha o jardim, que é o casamento aqui, de forma figurada, e ele tem um jardim. Tá feio, tá ruim, não tá saudável. Mas tem. Mas tem um jardim. Pode postar, eu tenho um jardim. Eu tenho um casamento. Aí ele pensa, ora, se eu começar a arrancar as ervas daninhas, se eu começar a regar a terra e botar semente nova, vai que não nasce melhor, vai que não nasce mais bonito. Medo. Não tenha medo. Faça o que tem que ser feito no seu casamento para transformar e colocar saúde no seu casamento. Não tenha medo. Quinta e última erva daninha a ser retirada é a tal da preguiça. A preguiça é fazer só o que é mais fácil. A preguiça é, isso aqui é mais confortável para mim. Imagina, o jardineiro passa um jardim todo quebrado e fala assim, rapaz, vai dar muito trabalho, quer saber? Eu vou tomar um banho quente, eu vou ligar na Netflix, eu vou dormir, deixa, amanhã jogo uma água. As pessoas não têm casamento saudável hoje, têm casamentos capengas, casamentos ruins, por causa da preguiça. A preguiça é um mal muito grande no casamento. Porque ela busca o que é mais fácil, o que é mais rápido e não profundo, né? Fica no raso. A preguiça é você desejar um resultado melhor
e não se esforçar para que isso aconteça. Pessoas preguiçosas, elas olham o futuro. Poxa, como seria bom meu casamento fosse assim. Ah, como seria bom se nosso sexo fosse assim. Como seria bom se nossos filhos fossem assim. Lembra do Clique, o filme? Ah, mas dá muito trabalho. Aquele filme Clique? É exatamente isso. Exatamente. Né? E o que acontece, se vocês não assistiram, é bom assistir esse filme, né? Porque ele retrata exatamente a preguiça do cara. Ele não tinha aquela coisa na família ali, aquele café da manhã. Não, eu preciso ir embora. Na hora de dar atenção para a esposa começava a falar com ele algo para discutir a relação, ele apertava o botãozinho para acelerar aquilo. E onde ele chegou, né, com essa aceleração toda? Porque ele tinha preguiça de viver aquele presente, de encarar aqueles desafios. É chato, dá trabalho. Né? E a preguiça, ela tem um pouco de egoísmo em si embutido. Porque a preguiça é você buscar sempre o que é confortável para você. E não que dá trabalho. Certo? Vamos supor, vamos em todos os âmbitos naturais da vida secular, da vida do indivíduo. Certo? Poxa, agora sair do trabalho tem que ir para a faculdade. Pô, tô cansadão, mano. Mó preguiça. Ou seja, não é confortável para mim. Eu vou para casa, um banho quente, vou ligar a televisão, vou dormir. Agora, vamos levar isso à vida 2, o casamento. Certo? Poxa, minha esposa precisa que agora que eu pare e que eu converse. Minha esposa precisa que eu faça alguma coisa. Meu casamento hoje precisa de alguns ajustes. Certo? Pô, mas estou muito cansado. Dá um trabalho danado. Vou tomar um banho, vou deitar e vou dormir. Hoje, as pessoas reclamam que não tem boa vida sexual, que não tem boa comunicação, porque dá trabalho. Muito. É muito mais fácil tomar um banho, deitar na cama, virar de lado e dormir, do que discutir a relação sexual, do que discutir o problema que ficou do dia anterior. Sim. A preguiça faz com que você procure o que é confortável e não o que dá trabalho e vai mudar o seu casamento de fato. Exatamente. E a preguiça, ela vai dominando assim, porque vamos supor um casal que eles saia muito cedo, todos os dois, e cheguem muito tarde. Durante a semana, eles já vão ter um pouco de dificuldade de acontecer isso. E chega no final de semana, às vezes, se propõe a frequentar ambientes que não vão deixar eles resolver algumas coisas. Porque se no final de semana eles vão, de repente, ter a necessidade de fazer as compras, aí é um lugar, né, público. Se durante o final de semana eles não procurarem um tempo para isso, para sentar e tomar um café e tentar desenvolver ali alguma coisa que vai surgir, com certeza, da demanda do casal, porque o lugar público não vai facilitar isso. As festas, os mercados, os shopping center não vão contribuir para que esse casal, que já tem uma rotina pesada durante a semana, tenha essa oportunidade, né, de expor ali e de acrescentar algo. Sim, sim. Então, meu amigo, minha amiga, arranque a preguiça do seu casamento. Para ter um jardim saudável e bonito e para ter um casamento saudável e bonito, não tem atalhos. Dá trabalho e o preguiçoso não vai alcançar. Eu vou terminar com um texto aqui de Salomão, Provérbios 21:35. Olha o que Salomão diz. A preguiça exige bons resultados sem querer investir tempo para alcançá-los. Não, esse não é o versículo, esse é o texto que eu botei aqui. O versículo de Provérbios 21:35. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Eu vou repetir. O preguiçoso morre de tanto desejar e nunca pôr as mãos no trabalho. Pare de desejar um casamento saudável. Coloque a mão no arado, põe a mão na terra sem atalho e produza um casamento saudável. Arranque a preguiça do seu casamento. E não pense no todo, não. Porque às vezes quando a gente pensa, está muito danificado. Como que eu estou até com preguiça de começar. Sim. Mas pense nas pequenas coisas que você vai cada dia melhorando. Isso aí. Então, levante hoje, comece a arrancar as ervas daninhas do seu casamento. Pratique hoje e certamente você vai ter não só um jardim, mas um casamento saudável. Tá bom? Deus abençoe vocês, rica e abundantemente.